Todo mundo já ouviu a frase: não precisamos de ninguém para sermos felizes. Mas será que ela é verdadeira? No episódio de hoje, vamos discutir esse tema apresentando nossas opiniões e vivências. Bora lá? Coisa Nossa é um quadro do podcast Verborragia. No episódio de hoje, é possível ser feliz sozinho? Oi, pessoal, eu sou o Fabrício Fonseca. E eu sou o João Heitor. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do quadro Coisa Nossa, do nosso podcast Verborragia. O primeiro episódio do quadro e o primeiro episódio do podcast. O primeiro episódio duplo. E hoje, especialmente, estamos gravando e dirigindo. Eu não, né? O Fabrício está dirigindo. Eu estou aqui só sendo bonita. Então, se ouvirem alguma coisa, se vazar alguma coisa no áudio, vocês já sabem. Mas podem ficar despreocupados. Eu estou de olho no trânsito. Nós só estamos conversando, que é algo que a gente sempre faz no trânsito. Aliás, a gente sempre faz em todo lugar. É exatamente por isso que surge a ideia do podcast, porque a gente conversa tanto, de tanta coisa, porque na nossa cabeça são conversas muito legais. Então, por que não compartilhar isso com o mundo também? Sim, e também assim, está faltando, né? Está decaindo aí no cenário, na indústria, os artistas multifacetados, né? E aí a gente está aqui para preencher essa lacuna aí do mercado. Esse tema de hoje, ele foi uma das primeiras longas conversas que a gente teve no início do nosso relacionamento. Que é exatamente sobre... Existe essa necessidade do outro na nossa vida, né? É possível ser feliz sem o outro, sem as outras pessoas na nossa vida? Então, a gente tem uma pergunta inicial, né? Sim. Nós nascemos para estarmos sozinhos? Eu acho uma pergunta, assim, às vezes até um pouco avançada no assunto, mas eu acho que é importante, assim, a gente entender que, não, essa é a grande verdade. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Nós somos sociáveis. E é claro que algumas pessoas têm dificuldade disso, mas em todo momento nós estamos lidando com o outro de diferentes formas. Sim, e também assim, algumas pessoas elas vão ter mais dificuldade e cada pessoa ela vai ter um nível diferente dessa necessidade de socializar, de estar com outras pessoas, né? Acho que algumas pessoas elas vão precisar mais do que outras, e aí tudo bem. Mas eu acho que o ponto é que todo mundo precisa de outras pessoas, mesmo se a gente fazer um reconto, né, voltar lá nos primórdios da evolução da nossa espécie, a gente só evoluiu e chegou ao topo da cadeia alimentar porque nós, enquanto espécie, nos reunimos enquanto comunidade, né? Os indivíduos ali que estavam ali, eles se reuniram em uma espécie e aí desenvolvemos linguagem e comportamentos, tradições, né, enfim, próprios, e aí a gente atingiu o topo da cadeia alimentar. E é uma coisa assim que a gente a gente não tem mais essa movimentação de estar na cadeia alimentar e de procurar o nosso alimento, mas a gente precisa das pessoas que produzem o nosso alimento também. Porque assim, eu posso ser um agropecuário, estou produzindo ali a carne, ou produzindo o vegetal, tudo que a gente vai se alimentar, mas ainda assim eu não vou produzir outras coisas que vão vir a partir disso. Então, as pessoas elas têm trabalhos muito focados e a gente precisa um dos outros para isso. Então, numa escala muito gigantesca, a gente precisa das outras pessoas para a gente sobreviver, sim. Se do nada as pessoas decidissem não vou mais plantar, não vou mais colher, a gente ia sentir falta de parte da nossa alimentação também. Sim, e assim, continuando nesse assunto do plantar, levando em consideração que, por exemplo, eu sei plantar feijão, mas não sei plantar milho. Ou o meu terreno ali, ele não produz milho, e o seu produz. Então, numa escala de alimentação, a gente precisa de outras... No atual contexto, na atual... Conjectura? Ai, não sei.
Mas é nesse momento atual de sociedade que a gente vive. No É atual nesse estágio sistema atual. que a gente tem de produção alimentar e de consumo e coisa da terra, né? E organização. Da E terra. assim, quando a gente vai diminuindo essa escala, a gente continua precisando do outro, né? Para quem não sabe, para quem está acompanhando a gente, tanto eu quanto o João, nós somos psicólogos. E aí a gente recebe na clínica pessoas que têm muitas dores que são pela falta da presença do outro em suas vidas. Então todo mundo precisa de um amigo, né? Não precisa nem ter 1 milhão de amigos, mas precisa ter pelo menos um amigo. Alguém que você vai só de se divertir, que não tem, são relações que não têm obrigações. A gente precisa disso na nossa vida. Sim, e não só isso, assim, eu acho que nós, enquanto psicólogos, a gente desenvolve objetivos terapêuticos para cada cliente barra paciente. E aí, assim, pelo menos para mim, a maioria dos meus pacientes barra clientes é um objetivo que está quase em todos, que é o objetivo de fortalecimento da rede de apoio, fortalecimento de vínculo social e tudo mais, porque é, essas pessoas, elas não só precisam de outras pessoas, não só essas pessoas, né? Todo mundo precisam de outras pessoas para socializar, mas nós, enquanto psicólogos, o nosso objetivo é meio que deixar de sermos úteis para os nossos clientes, né? Então, assim, não que outra pessoa vai assumir o nosso lugar enquanto psicoterapeutas, mas as outras pessoas, elas vão assumir outros lugares. A gente acabou de passar por uma cobra. Sim, meu Deus do céu. Uma cobra grande. E enfim, assim, é exatamente sobre isso, sabe? As pessoas ocupam espaços nas nossas vidas e não são espaços de trabalho, mas são espaços muito necessários pra gente. E assim, você pode ser a pessoa mais antissocial da Terra. Você pode gostar de passar tempo só consigo mesmo. Mas ainda assim, você vai ter necessidade de coisas que são produzidas pelas outras pessoas. E não só na questão da alimentação que a gente já falou, mas assim, se você gosta de ficar sozinho só lendo, alguém escreveu aquele livro. Outra pessoa revisou, outra pessoa produziu o papel. E aí, não, mas eu gosto de só ouvir música. Alguém cantou aquela música. Alguém produziu aquele som. Então, olha pra você ver como que a gente cai nesse papo tão tóxico que é de dizer que a gente não precisa das outras pessoas, que a gente tem que estar sozinho. E é um papo extremamente perigoso, porque isso produz um individualismo que assim, que nos coloca num espaço de medo do outro. Então o outro sempre vai ser alguém que tem inveja de mim. O outro sempre vai ser alguém que não quer o meu bem, que quer o que eu tenho. Então, assim, é muito perigoso a gente não admitir e a gente não perceber o quanto as outras pessoas são importantes na nossa movimentação de vida. Sim. E eu acho que esse discurso do não precisamos dos outros, somos felizes sozinhos, ele vem surgindo assim muito recentemente, né? O que você acha? Quando você acha que isso apareceu aí? Não, eu acho que é muito recentemente. Sim, e, tipo assim, apesar que antigamente ele tinha um local meio bastante machista, né? Que é tipo assim, precisamos do outro, mas era um contexto familiar heteronormativo. Então a gente precisa constituir família, estarmos em família, e aí alguém vai ser o provedor da família. Alguém vai seguir papéis da família. Mas ainda assim tinha um contexto em que precisávamos da outra pessoa. E hoje em dia é bem esse movimento assim, sabe? Até as relações, elas são mais difíceis de se manter. E isso faz com que as pessoas muitas vezes construam relações que não continuam porque elas não querem ceder ao outro, entendendo que o outro também é necessário na nossa vida. Uhum. E quando a gente sai, no meu ver, né, desse antigo modelo de família, de precisar da família, de precisar constituir família, de precisar viver em comunidade, né, as pequenas comunidades ali, as pessoas fazendo suas trocas, e a gente vem para os dias de hoje, a gente está no individualismo, com toda certeza, mas a gente está no individualismo de consumo virtual. A gente consome o outro virtualmente. E ainda assim a gente está na presença, entre aspas, de outra pessoa,
mas por trás de uma tela, por trás, né, de um aparelho. E é mais fácil você estar ali só ouvindo a pessoa falando sobre um assunto, só ouvindo o que a pessoa vendo ali, o que a pessoa está passando sobre o dia dela, porque você não precisa interagir, porque você não precisa responder, você não precisa fazer nada. É uma interação muito passiva. E eu acho que vem daí essa dificuldade que a gente cada vez mais vem tendo, né? Porque estar na presença de outra pessoa presencialmente, com presença, envolve interagir, envolve responder. E nem sempre a gente tem controle, né? E aí, esse contexto de passividade, de estar consumindo a outra pessoa nesse lugar passivo, torna a gente meio. A gente não quer estar nesse lugar de responder, e aí, se a gente responde minimamente, assim, fora do script, assim, do roteiro, a gente fica meio mal, né? Uhum. E assim, é uma discussão que a gente tem no nosso relacionamento, que é de, tipo assim, nem sempre a gente precisa estar fazendo a mesma coisa. Mas o quão bom é ter um ao outro no nosso espaço, assim, né? Ontem mesmo, o João tava fazendo outras coisas, sentado no sofá e eu fui ler. E aí a gente tava fazendo coisas diferentes juntos e ainda assim a gente tava junto. Então, quando a gente começa a perceber o quão é bom ter a presença das outras pessoas, o quanto isso é bom, né? E a gente não precisa estar ativo nessas relações. E às vezes nem sempre a gente tem que estar falando, tá expressando. E tá tudo bem também se a gente for ouvir o outro. Aliás, ouvir o outro se torna muito bom. Principalmente porque isso abre espaço para a gente entender mais esse outro. É muito legal a gente conhecer outras pessoas. Sim, e continuando usando a gente como exemplo, a gente agora está engajado num processo de exercícios físicos. E aí, Fabrício começou desde o ano passado, né? Tá na academia, tá malhando, e enfim, num processo de perda de peso, né? Amém. E eu, para quem não sabe, eu sou bem magrinho, né? Eu tenho. Não vou falar o peso, porque a gente não revela o nosso peso. Eu sou bem magrinho, então eu não tô num processo de emagrecimento. E aí agora eu comecei num processo de exercício físico também, depois do meu psicólogo, depois de 5 anos do meu psicólogo no meu pé, assim, vamos fazer exercício físico, não tão no meu pé, mas reforçando aí a importância do exercício físico, não só meu psicólogo, como a minha psiquiatra também. E eu nunca conseguindo engajar. E agora, em 2026, eu comecei, porque Fabrício e a irmã dele me convidou, assim, a gente fez um combinado da gente participar de uma corrida e de uma caminhada que vai ter aqui na nossa cidade. E aí eu comecei a fazer caminhadas para treinar para essa caminhada. E aí eu vou fazer uma caminhada de 3 quilômetros, né? Eu e o Fabrício vamos fazer a caminhada de 3 quilômetros e a irmã de Fabrício vai fazer a corrida de 10 quilômetros. E aí eu só comecei a fazer exercícios físicos e aí eu faço caminhada e o Fabrício está na academia. E eu geralmente vou para essa caminhada sozinho. Mas por mais que eu tô ali sozinho, eu só comecei porque tinha outras pessoas ali ao entorno de mim, me incentivando e criando contexto para eu ir fazer o exercício físico. E ok, eu só fiz 2 caminhadas, mas outras vezes eu já tentei e eu nunca vi tanta diferença como eu venho vendo dessa vez. Então, assim, a presença de outras pessoas, não só criando contexto e incentivando, mas para eu poder falar, tipo, olha, ou para até mesmo apontar, né? Tipo, acho que hoje você tá mais disposto, do tipo, hoje começar a fazer as tarefas domésticas foi menos custoso. Então, uma tarefa assim que é tão individual, que é tão de uma pessoa só, né, quase, que é fazer exercício físico, pelo menos para mim, ter outras pessoas ali, tá me tornando, o que tá mantendo mesmo esse comportamento. Que fofo, meu amor, não tinha pensado nisso. Eu refleti sobre isso antes de ontem, que antes de ontem foi a segunda caminhada que eu fiz. E aí ontem eu fiquei pensando nisso, tipo, olha só, porque ontem a gente conversou sobre isso, né?
sobre a importância da caminhada, né? Não sobre sobre o como exercício, né? a influência minha e da minha irmã não chegou nele. E aí eu fiquei tipo, nossa, é sobre isso daí. Qual é a próxima pergunta que tem? A próxima pergunta é se precisamos de outras pessoas. E aí eu acho que meio que a gente já respondeu que sim, a gente meio que precisa. E aí eu acho que eu vou fazer um gancho, assim, vou fazer um desmembramento para um outro assunto que está dentro desse assunto, que é sobre as relações de baixa manutenção. Pensando, né, que a gente já discutiu sobre como a gente precisa de outras pessoas, de quanto é importante estar na presença de outras pessoas no maior ou no menor nível. E aí a gente entra, né, nesse rolê de hoje em dia, né? A gente está cada vez mais mantendo as nossas relações em baixa manutenção. E digo por mim, assim, é muito fácil para mim hoje em dia colocar as minhas amizades em baixa manutenção. E amizades que eu botei nesse lugar de baixa manutenção, a maioria delas eu perdi o contato, né? Eu tenho muito carinho, eu amo muito essas pessoas e tenho certeza que se a gente se reencontrar vai ser resgatada essa amizade, mas é uma amizade que se perdeu. O que você acha disso? Eu passei por um momento da minha vida antes em que eu estava muito ativo na manutenção das minhas relações. E eu percebia que só eu fazia essa manutenção sozinho. Então, tipo assim, mandava mensagem para todo mundo, organizava, chegava lá na casa de quem fosse, e aí eu cozinhava, porque a gente sempre teve esses rolês de comida, e aí eu sozinho depois organizava tudo, limpava tudo, e tipo assim, eu estava promovendo momentos para essas pessoas que eu poderia fazer sozinho para mim mesmo, né? Então, utilizando o seu gancho para fazer um gancho em outra questão, eu acho que é exatamente sobre isso. A gente precisa entender essa diferenciação, né? Chegou um momento em que eu precisei parar de fazer essas manutenções, porque eu estava fazendo sozinho. E depois eu acabei aprendendo a construir amizades em que essas pessoas também tinham que ter esse espaço de fazer essa manutenção, que elas tinham que fazer essa movimentação, né? E quando a gente fala que a gente precisa do outro, não é que a gente precisa de todo o outro, de todos os outros que existem, não. A gente tem que aprender a fazer a separação de qual é o outro que precisa e qual é o outro que não vai precisar. E de qual outro também que não precisa ter espaço na nossa vida. É extremamente importante que a gente tenha energia para dar àquelas pessoas que também vão trocar com a gente a energia delas. E quando a gente se doa para todas as pessoas de forma indiscriminada, em algum momento a gente vai perder a energia que a gente poderia estar dando. Então, acho importante a gente entender isso. Então, nós estamos falando assim, vamos precisar de todos os outros que apresentam sobre... Não, existem pessoas tóxicas mesmo. Existem pessoas que pedem demais, pessoas que abusam da nossa presença. E a gente precisa também aprender a afastar essas pessoas e dar vazão para que as outras que vão ter uma troca com a gente estejam na nossa vida. Sim, porque acho que é aquilo, né? A gente não dá para lutar todas as lutas, né? Não dá para ter todo mundo, assim. Que bom que a gente não vai lutar todas as vezes. Que bom que a gente não vai manter todo mundo, assim. Eu acho que é isso. Nem sei o que acho, mas... Eu acho que a gente fechou o assunto aqui, né? Quero agradecer você que está ouvindo o nosso episódio, nosso primeiro episódio. Nossa, do nada eu assumi a voz de locutor, né? Amo isso. A gente pensou inicialmente nesses dois quadros. Esse é o Coisa Nossa. E a gente também tem um quadro Coisa Sua, que é um quadro em que a gente vai ler histórias, discutir sobre as histórias, reagir, né? A gente já tem uma história aí que a gente vai ler e vai reagir para vocês. Então, já tem um episódio do Coisa Sua garantida. E a gente espera que vocês mandem pra gente também suas histórias, opiniões, comentários, sugestões de temas, né? Então, basta enviar para o nosso e-mail, podeverborragia@gmail.com, que a gente vai estar lendo a sua história. E podem ficar despreocupados que todas as histórias serão lidas e reagidas de forma totalmente anônima. Então, nós não vamos ferir a sua integridade individual e anônima. Muito obrigada por nos assistir, por nos ouvir, né? Até aqui. Esse é um projeto novo que a gente está começando, que a gente está muito empolgado.
O primeiro episódio foi no carro. Novamente, se tiver vazado algum som, nos desculpe. Mas nem todos serão no carro. Acho que capaz que seja só isso. Não vamos falar isso, mas que a gente não sabe do futuro. Mas às vezes a gente pode estar fazendo outra coisa, fazendo um bolo, tomando Lavando café. uma louça. É sobre. Muito obrigado. E é isso. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.